A chuva caía fina sobre o asfalto da cidade, transformando os reflexos dos faróis em trilhas de luz. Um motoboy parou em frente a um condomínio de luxo, o tipo de lugar onde até o silêncio parece caro. Aos olhos apressados, ele era só mais um entregador. Jaqueta vermelha do iFood gasta, calça escura respingada de barro, capacete riscado e um olhar cansado, mas firme. No crachá preso à mochila, o nome Rafa. Rafa tirou o celular do suporte da moto. A tela mostrava entrega confirmada. Residencial Jardim das Palmeiras, Torre A. Ele respirou fundo, pegou a sacola com o pedido e caminhou até a portaria, sentindo os olhares atravessando o vidro da guarita. O porteiro, um homem de uns 50 anos, olhou de cima a baixo e franziu a testa. Entrega para quem? Cobertura 1903. Pedido da senhora Beatriz. Ah, é para Madame Beatriz. Espera aí, disse o porteiro pegando o interfone. Antes mesmo de falar, uma voz cortou o silêncio do outro lado. Eu já disse para não deixarem esses entregadores subirem. Manda ele deixar na portaria. Rafa olhou para a sacola. Eram pratos finos, embalagens douradas, cheirando a risoto e carne trufada. Claramente não era comida de fast food. Ele tentou argumentar. Moço, o pedido diz para entregar na porta. E eu tô dizendo que você não vai subir, retrucou o porteiro, firme, quase com prazer. Entrega é na portaria. Do elevador, desceu uma mulher elegante, salto alto, vestido bege, celular na mão. Era Beatriz, uns 40 anos. Maquiagem impecável e expressão de quem nunca esperou nada nem ninguém. É sério que você não entendeu a instrução? Ela disse, sem sequer olhar direito para Rafa. Eu não quero esse tipo de gente circulando nos andares. Rafa ficou imóvel. Senhora, eu só... Tentou explicar. Só entrega e vai embora, por favor. Ela girou o rosto impaciente. O condomínio tem regras. O porteiro cruzou os braços, satisfeito com a cena. Rafa colocou a sacola sobre o balcão de mármore, abaixou a cabeça e deu um passo para trás. A mulher pegou o pacote com 2 dedos, como se estivesse tocando em algo impuro. Naquele instante, um grupo de jovens moradores chegou da academia. Risadas, fones de ouvido, energia despreocupada. Um deles, Lucas, uns 20 e poucos anos, olhou para Rafa e cochichou com o amigo. Cara, esse povo da moto acha que pode entrar em qualquer lugar. Daqui a pouco estão pedindo para usar o elevador social. Risos abafados. Rafa ouviu, fingiu que não. Mas Beatriz completou, com um tom cortante. Pois é, tem gente que não sabe o seu lugar. A frase ecoou. E, por um instante, o silêncio pesou tanto quanto a chuva lá fora. Rafa apertou o punho, mas manteve o controle. Desculpa o incômodo. Boa noite, disse, simples. Virou-se para sair sob o olhar arrogante do grupo. Do outro lado da rua, dentro de um carro preto parado discretamente, alguém observava tudo. Um homem de terno escuro, olhar analítico, acompanhava a cena pelo vidro embaçado. Então é assim que tratam as pessoas aqui, murmurou, gravando algo no celular. Rafa montou na moto. O motor roncou fraco, quase pedindo descanso. Enquanto colocava o capacete, uma notificação apareceu no visor. Entrega avaliada, 1 estrela. Motivo, falta de educação. Ele soltou um riso seco. Falta de educação. Repetiu com amargura. Atrás dele, o carro preto deu partida mantendo distância. Rafa acelerou pela avenida, as gotas de chuva batendo no visor como pequenas feridas. Lá dentro, no condomínio, Beatriz subia no elevador com o celular na orelha. Sim, amor, chegou. Mas acredita que o entregador queria subir? Um absurdo. Do outro lado, uma voz masculina respondeu com risada. Esses caras não têm noção. Amanhã mesmo vou ligar para a empresa e reclamar. Ela sorriu satisfeita, sem imaginar que aquele motoboy tinha um destino muito diferente do que todos ali supunham. O carro preto, ainda a certa distância, continuava a segui-lo.
Na tela do tablet do passageiro, o mesmo logotipo da empresa que estampava a mochila de Rafa aparecia em destaque: IFD Holdings S.A., controladora do iFood Delivery Regional. O homem no banco de trás falou baixo com o motorista. Confirma o nome. Rafael Duarte, senhor. Faz entregas desde o ano passado. O homem assentiu. Continue observando. A partir de amanhã, ninguém nesse prédio vai esquecer esse nome. A chuva engrossou. As luzes da cidade borraram no retrovisor da moto, como se o destino começasse a se redesenhar em silêncio. O sol nascia tímido por entre os prédios, e o som distante dos motores começava a tomar as ruas. Rafa estacionou a moto na frente de uma casa simples, com um pequeno portão de ferro e vasos de plantas nas janelas. Tirou o capacete, passou a mão pelos cabelos molhados e abriu o portão devagar, para não acordar Dona Lúcia, sua mãe. A casa cheirava a café passado e pão fresco. Já está de volta, meu filho? Perguntou ela, enxugando as mãos no avental. Rafa tentou sorrir. Entrega noturna. Aquela da madame do condomínio de luxo. E como foi? Ele hesitou. Do jeito de sempre. Dona Lúcia se aproximou, olhou nos olhos do filho e percebeu algo. Filho, você não pode deixar que te tratem assim. Você é muito maior do que isso. Eu sei, mãe, mas às vezes é melhor engolir a raiva do que responder. Ela pousou a mão sobre o ombro dele. Engolir a raiva, sim, mas nunca engolir a sua dignidade. Rafa respirou fundo. O olhar dele misturava cansaço e determinação. No canto da sala, sobre uma pequena mesa, havia um porta-retrato antigo. Um homem de terno simples, sorriso honesto. O pai de Rafa. Abaixo da foto, um pequeno letreiro dourado. Duarte Filhos. Entregas rápidas. Sabe, mãe, disse Rafa olhando para o retrato, eu fico pensando em como o pai fazia tudo isso dar certo. Ele não tinha vergonha de começar pequeno, respondeu ela. O problema é que os outros esqueceram de onde vieram. Rafa sorriu de canto. E eu pretendo lembrá-los. Enquanto tomava o café, o celular vibrou. Uma mensagem discreta de Arthur, um amigo de infância e advogado. Tudo pronto para amanhã. Os contratos estão em seu nome, como combinado. Rafa respondeu apenas, perfeito, só mais um dia de entrega. Saiu de casa, colocou o capacete e olhou para o céu ainda nublado. Mas havia algo diferente nele. Uma calma que não combinava com a pressa das buzinas. Durante as entregas, Rafa se mostrava gentil com os porteiros, educado com os clientes, paciente com o trânsito. Cumprimentava outros entregadores pelo nome e até ajudava um novato que havia caído da moto na esquina. Calma, mano. Levanta aí. Acontece com todo mundo, disse, estendendo a mão. O garoto o reconheceu. Você é o Rafa do grupo, né? Aquele que está tentando montar o sindicato dos motas? Rafa riu. Sindicato é muito nome para agora. Só quero que a gente pare de ser tratado como invisível. No meio do dia, ele parou em uma pequena lanchonete de bairro. Na TV, uma reportagem mostrava: empresário Eduardo Monteiro, CEO da IFD Holdings, anuncia a expansão do grupo com nova frota de entregas automatizadas. Objetivo: reduzir dependência de mão de obra humana até 2026. Rafa observou a tela em silêncio. O mesmo nome da empresa que aparecia nos aplicativos. O mesmo logotipo que ele via todos os dias estampado na mochila. Um detalhe passou despercebido pela maioria. Na parte inferior da tela, em letras pequenas, aparecia Fundador Original, José Duarte, in memoriam. Rafa baixou os olhos. Seu pai. O garçom percebeu o olhar distante. Tá tudo bem, parceiro? Tá sim. Só lembrando de umas coisas antigas. De volta à moto, ele olhou para o horizonte. O vento batia no rosto e, por dentro, algo começava a mudar. A paciência que sempre o definiu começava a dar lugar a um propósito. À tarde, ele recebeu uma notificação de entrega. O mesmo condomínio da noite anterior. Rafa hesitou, mas aceitou. Enquanto colocava o endereço no GPS, sussurrou. Uma última vez. No caminho, o celular vibrou de novo. Era Arthur.
Tá tudo certo, Rafa. A imprensa vai estar lá amanhã cedo. Só precisa estar presente para assinar o termo. Entendido. E sobre aquele pessoal do condomínio? Rafa interrompeu. Não se preocupe. Eles vão entender quem eu sou, no tempo certo. A moto cortou o trânsito. As luzes da cidade refletiam no tanque molhado como se o destino estivesse sendo reescrito a cada quilômetro. Quando chegou ao condomínio, já era noite. Beatriz estava na área comum, conversando com Lucas e outros moradores, rindo alto. Rafa encostou a moto e foi até a portaria. O mesmo porteiro o reconheceu. Você de novo. Última entrega do dia. Beatriz o viu pela janela de vidro e cochichou algo. Em segundos, o segurança do prédio se aproximou. Precisa deixar a entrega na portaria, amigo. Ordem da síndica. Rafa não respondeu. Apenas olhou para Beatriz, que retribuiu com um sorriso de desdém. Claro, disse ele com calma. Mas lembra dessa noite, tá? Beatriz arqueou a sobrancelha, intrigada. Ah, por quê? Porque amanhã, quando eu voltar aqui, não vai ser para entregar comida. O segurança riu, achando que era provocação. Rafa pegou a moto, colocou o capacete e saiu sem olhar para trás. Mas no reflexo do vidro, Beatriz o viu sorrir. Um sorriso tranquilo, quase enigmático. Ela não sabia, mas o entregador que ela humilhara estava prestes a se tornar o nome mais comentado da empresa que sustentava boa parte daquele condomínio. A noite desceu sobre a cidade. E com ela, o pressentimento de que a justiça, de um jeito ou de outro, estava a caminho. O dia seguinte amanheceu abafado. O tipo de calor que pesa no ar e irrita até o vento. Rafa acordou cedo, vestiu a jaqueta vermelha e ajeitou o celular no suporte da moto. O plano era simples, fazer as últimas entregas e depois ir ao escritório de Arthur para assinar os documentos. Mas o destino parecia disposto a testar sua paciência uma última vez. Logo nas primeiras horas, o aplicativo travou. O pagamento de uma corrida sumiu. Ele ligou para o suporte. Senhor Rafael, o sistema identificou o comportamento suspeito na sua conta. Está temporariamente suspensa. Comportamento suspeito? Eu só estou trabalhando. Reclamações de clientes, entregas atrasadas e falta de cordialidade. Rafa fechou os olhos, tentando conter a raiva. As reclamações vinham de onde ele já imaginava. O condomínio da senhora Beatriz. Sem o aplicativo, não podia aceitar novas entregas. Ficou parado na esquina, olhando os outros motoboys passarem, uns acenando, outros apressados. A sensação de impotência pesava mais que o sol. Arthur tentou tranquilizá-lo por mensagem. Não esquenta, amanhã tudo muda. Mas o amanhã parecia distante demais. Naquela tarde, ele recebeu uma ligação inesperada. Rafael Duarte, perguntou uma voz fria. Sim, quem fala? Departamento Jurídico da IFD Holdings. Precisamos que compareça à sede central hoje às 17 horas para esclarecimentos sobre seu vínculo. Ele estranhou, mas aceitou. Chegou à empresa com a mesma roupa de entregador, a mochila ainda nas costas. A recepcionista olhou para ele com desconforto. O setor de entregas é nos fundos. Não. Eu fui chamado pelo jurídico. Ela hesitou, mas o levou até uma sala envidraçada. Dentro estavam Eduardo Monteiro, o CEO, e mais 2 gerentes. Eduardo era o retrato da arrogância polida, terno caro, relógio importado, sorriso controlado. Então é você o tal Rafael Duarte, disse, cruzando as mãos. Recebemos denúncias sobre seu comportamento. Que tipo de denúncias? Aparentemente, você tem se comportado como se fosse dono do negócio, disse o gerente com ironia. Rafa manteve a calma. Interessante. E desde quando trabalhar com dignidade virou ofensa? Eduardo inclinou-se para frente. Você é só mais um entregador, rapaz. Há uma fila enorme de gente querendo a sua vaga. Rafa sorriu, mas o olhar dele era diferente, firme, quase sereno. Eu sei. E é por isso que vocês acham que podem tratar as pessoas assim. O silêncio na sala pesou. Eduardo recostou-se na cadeira.
Recolham o crachá dele. Está suspenso até segunda ordem. Rafa levantou-se devagar. Claro, mas antes de eu ir, só um aviso. Segunda-feira. Quem vai estar suspenso não sou eu. Os gerentes riram, achando que era bravata. Ele saiu em silêncio, deixando o crachá sobre a mesa. Do lado de fora, o sol já caía, tingindo os prédios de laranja. Ele subiu na moto, respirou fundo e acelerou. Por dentro, o orgulho ferido e a lembrança do pai se misturavam como fogo e gasolina. Naquela mesma noite, Beatriz postou um story no Instagram. Algumas pessoas precisam aprender seu lugar. Educação vem de berço, não de aplicativo. Nos comentários, moradores do condomínio riam, elogiando a atitude da síndica. Rafa viu a postagem, mas não respondeu. Apenas salvou o vídeo. Minutos depois, outro story. Beatriz jantando com Eduardo Monteiro. Risadas, taças de vinho, legendas com corações. A conexão agora fazia sentido. A mulher que o humilhou na portaria era a mesma que influenciava o CEO por trás das câmeras. Enquanto isso, Arthur ligava várias vezes. Rafa atendeu no terceiro toque. Cara, o que aconteceu? Recebi uma notificação do jurídico da empresa. Eles me suspenderam. E isso é ótimo, disse Arthur. Amanhã, na coletiva, você vai contar tudo. As ações já estão transferidas. Eu não quero humilhar ninguém, Arthur. Então, o que você quer? Rafa olhou para o céu escuro. Quero que aprendam o valor de cada entrega que a gente faz. No dia seguinte, sem poder trabalhar, ele passou em uma oficina de motos onde os amigos se reuniam. O ambiente era simples, mas cheio de risadas e companheirismo. E aí, Rafa? O patrão te mandou embora? Brincou um deles. Algo assim, respondeu sorrindo. Mas amanhã eu volto. Com nova moto? Com nova história. Todos riram sem entender, mas Rafa parecia ver mais longe que os outros. À noite, sozinho em casa, ele abriu o velho baú do pai. Documentos, fotos, registros antigos da empresa Duarte em Filhos. Entre eles, o contrato de cessão original. O documento que mostrava que a empresa que o pai criara fora vendida à IFD Holdings anos atrás, com uma cláusula jamais cumprida. Direito de recompra após 10 anos. O prazo terminava naquela semana. Rafa fechou o baú devagar. Tudo fazia sentido agora. As humilhações, o descaso, as risadas. Eram a prova de que ninguém ali lembrava o nome Duarte. Mas eles iam lembrar. O celular vibrou mais uma vez. Era uma mensagem de Arthur. Amanhã às 9 sede central. Sala de imprensa. Leve o documento do seu pai. O resto, deixa comigo. Rafa deixou o celular sobre a mesa e olhou para o retrato do pai. Amanhã, pai, o nosso nome volta para o lugar de onde nunca devia ter saído. Do lado de fora, a chuva voltava a cair, como se a cidade lavasse os pecados de quem a havia esquecido. O relógio marcava 8h45 da manhã. Na porta espelhada da sede da IFD Holdings, dezenas de repórteres se aglomeravam, microfones em punho, câmeras prontas. Ninguém sabia exatamente o que aconteceria, apenas que haveria um anúncio extraordinário sobre a reestruturação da empresa. Rafa chegou discretamente, sem a jaqueta vermelha, vestindo uma camisa social simples e um relógio antigo, o mesmo que fora do pai. O porteiro da empresa o olhou com desdém. Entregas são pela lateral. Eu sei, mas hoje eu vim por outra razão. Subiu até o 19º andar. No corredor, Arthur o esperava, tenso, com uma pasta de couro nas mãos. Tá pronto para isso? Perguntou o advogado. Tô pronto há 10 anos. Dentro da sala de imprensa, o clima era de expectativa. Eduardo Monteiro ajeitava o paletó diante das câmeras, sorrindo com aquele ar de controle absoluto. Beatriz estava ao lado dele, elegante como sempre, o mesmo sorriso ensaiado da noite anterior. Hoje é um dia histórico para a IFD Holdings, começou Eduardo, diante dos microfones.
Vamos anunciar o novo sócio majoritário da empresa, alguém que representa a renovação e os valores da nossa marca. Beatriz sorriu para os jornalistas, como se já soubesse o nome. Mas ao fundo, a porta se abriu devagar. Rafa entrou. O burburinho foi imediato. Alguns repórteres o reconheceram, o entregador que havia viralizado nas redes após a postagem da síndica, onde fora humilhado publicamente. Eduardo se virou, surpreso. O que esse homem está fazendo aqui? Arthur avançou, mantendo a postura. Esse homem é Rafael Duarte. E segundo o contrato original de cessão, é também o legítimo herdeiro da empresa Duarte & Filhos, cuja marca e estrutura formaram a base da atual IFD Holdings. O silêncio cortou o ar. Beatriz olhou em volta, confusa. Eduardo riu, incrédulo. Isso é um absurdo. Essa cláusula não tem validade. Arthur abriu a pasta e mostrou o documento à imprensa. Tem sim. E venceu ontem. O direito de recompra foi exercido. Câmeras começaram a piscar. Jornalistas cochichavam entre si, enquanto Eduardo tentava manter o controle. Isso é um golpe! Rafa deu um passo à frente. Golpe foi o que vocês fizeram quando apagaram o nome do meu pai dos registros, quando tiraram o crédito de quem criou o que vocês transformaram em lucro. As palavras saíam firmes, sem raiva, mas com a força de quem carrega uma história. Eu trabalhei como entregador da minha própria empresa. E sabe o que eu vi? Gente honesta sendo tratada como lixo. Gente que carrega o peso do dia para colocar comida na mesa e ainda é julgada pela roupa que veste. As câmeras focaram no rosto dele. Beatriz, pálida, abaixou o olhar. Eduardo tentava responder, mas a imprensa já o cercava. Arthur levantou outro documento. A partir de hoje, Rafael Duarte assume oficialmente o controle acionário da IFD Holdings, conforme previsto em contrato. Um coro de murmúrios percorreu a sala. Rafa respirou fundo. E antes que perguntem... Não, eu não quero vingança. Só quero que o nome Duarte volte a significar o que sempre significou. Dignidade no trabalho. O momento era de virada, mas ele ainda não havia terminado. E para começar... completou, todos os entregadores suspensos ou penalizados injustamente terão seus contratos reativados imediatamente. Eduardo ficou imóvel, sem palavras. Beatriz, atordoada, tentou sair, mas uma repórter a interceptou. Senhora, Beatriz, é verdade que a senhora humilhou esse homem publicamente na portaria do seu condomínio? Ela gaguejou. Eu não sabia quem ele era. Rafa olhou para ela, sereno. E se eu não fosse ninguém, o que mudaria? As palavras ecoaram na sala. Silêncio total. Do lado de fora, nas ruas, dezenas de entregadores começaram a receber mensagens em seus celulares. Conta reativada. Bonificação especial liberada. O grupo de motoboys na oficina comemorava, sem entender direito o motivo. Mas o nome Rafa Duarte começava a aparecer em todas as notificações, nas manchetes, nas telas de TV. Enquanto isso, Rafa deixava a coletiva e descia pelo elevador. Não havia sorriso em seu rosto, apenas calma. Arthur caminhava ao lado, exausto, mas satisfeito. Você fez o impossível. Eu só devolvi o que era nosso. Lá fora, o céu abria depois de dias de chuva. O som distante de motos ecoava nas avenidas como um hino involuntário de quem carrega o mundo nas costas e ainda assim segue em frente. Mas Rafa sabia que ainda faltava um último acerto, não de dinheiro, nem de status, mas de consciência. E esse acerto aconteceria naquela mesma noite. O entardecer tingia o céu de dourado, refletindo nos prédios como um espelho das mudanças que estavam por vir. A notícia já havia se espalhado. Motoboy vira dono da empresa que o demitiu. Em poucas horas, o nome Rafael Duarte dominava os portais de notícias, as redes sociais, os grupos de mensagens. Nos comentários, entregadores comemoravam, usuários se emocionavam e o vídeo da coletiva,
onde ele confrontava o CEO e a síndica, já ultrapassava milhões de visualizações. Mas Rafa não estava em frente às câmeras. Ele dirigia até o mesmo condomínio onde tudo havia começado. A guarita era a mesma. O porteiro também. Dessa vez, o homem se levantou apressado, ajeitando o boné. Boa noite, senhor Rafael. Pode entrar. Boa noite. Só vim conversar. Rafa estacionou e subiu com passos tranquilos. No 19º andar, Beatriz o esperava na porta, visivelmente nervosa. Vestia uma roupa simples, diferente da elegância de antes. Eu imaginei que você viria, disse ela, tentando sustentar o olhar. Rafa a observou por um momento. Ontem você me mandou deixar a entrega na portaria. Eu não sabia quem você era. E se soubesse? Interrompeu. A teria agido diferente? Ela baixou os olhos. Talvez. Então o problema nunca foi quem eu sou. Foi o que eu pareço. Silêncio. Beatriz tentou se justificar. Eu só repeti o que todos fazem aqui. A gente vive cercado de regras, aparências. Aparências não sustentam caráter, disse ele calmo, mas firme. E regras que humilham gente honesta não merecem ser seguidas. Ela respirou fundo, a voz trêmula. Eu mereço perder tudo, não é? Não, respondeu Rafa. Eu não vim tirar nada de você. Só vim devolver o que aprendi com o meu pai. Respeito. Beatriz começou a chorar, envergonhada. Rafa tirou da mochila uma sacola, a mesma que usara na primeira entrega. Dentro havia uma simples marmita. Risoto de frango, disse ele. O mesmo que você pediu naquele dia, mas dessa vez eu trouxe para te entregar como dono da empresa e como homem. Ela pegou a marmita com as mãos trêmulas. Me desculpa, Rafa. Não precisa se desculpar comigo. Aprende com isso. É o suficiente. Rafa virou-se para sair, mas ela ainda perguntou. Por que não me expôs? Você podia ter acabado comigo. Ele olhou de volta. Porque a humilhação não ensina. O arrependimento, sim. Desceu pelo elevador em silêncio. Quando chegou ao térreo, encontrou o porteiro. Senhor Rafael, eu também te tratei mal aquele dia. Eu lembro. Me desculpa, de verdade. Rafa sorriu de leve. Tá perdoado. A vida dá voltas. O importante é aprender quando ela gira. Do lado de fora, um grupo de entregadores esperava. Alguns o reconheceram e aplaudiram. É ele! É o Rafa! Outros filmavam emocionados. Rafa levantou a mão pedindo silêncio. Eu não quero que me vejam como herói, disse. Quero que lembrem que dignidade não depende do que você tem, mas de como você trata os outros. A gente trabalha na rua, enfrenta chuva, fome, risco. Mas o que mais dói é o olhar de quem acha que vale mais. Hoje eu só provei uma coisa. Ninguém é pequeno demais para fazer justiça do tamanho certo. Os aplausos se espalharam. Motoristas buzinavam em apoio. Alguns entregadores choravam. Enquanto isso, no escritório da IFD Holdings, Eduardo Monteiro assistia à cena pela televisão. Seu rosto, antes confiante, agora era só silêncio. Uma repórter na tela dizia: Eduardo Monteiro renuncia ao cargo de CEO após escândalo envolvendo discriminação e ocultação de informações contratuais. Rafael Duarte assume oficialmente a presidência da companhia. Eduardo desligou a TV. Na mesa, uma foto antiga do pai de Rafa, o antigo fundador. Por um instante, ele pareceu compreender o peso do que havia feito. No condomínio, Rafa olhava para o céu noturno, onde as luzes das janelas se misturavam às estrelas. A brisa leve da noite parecia carregar um tipo de paz que ele nunca tinha sentido. Pegou o celular e mandou uma mensagem para a mãe. Tá feito, mãe. O nome do pai voltou para a empresa. A resposta veio rápida. Eu sabia, ele deve estar sorrindo lá de cima. Rafa guardou o celular, colocou o capacete e subiu na moto. Dessa vez, não para fugir da dor, mas para seguir em frente com orgulho. Enquanto acelerava, o reflexo das luzes no visor mostrava um homem comum, mas com um destino extraordinário, o símbolo vivo de que o caráter nunca perde valor.
A cidade, que antes o ignorava, agora parecia abrir espaço em cada farol. E ele seguiu em frente, livre, leve e digno, como quem finalmente se reconcilia com a própria história. Algumas semanas se passaram desde a reviravolta. O nome IFD Holdings, antes associado à arrogância, agora carregava outro significado. No site da empresa, um novo slogan brilhava na página inicial: "A verdadeira entrega é feita com respeito." Rafa caminhava pelo novo escritório cumprimentando os funcionários. Os corredores, antes frios e corporativos, agora tinham quadros com fotos reais de entregadores em ação, rostos cansados, mas cheios de orgulho. Ao lado de cada foto, uma frase simples, escolhida por ele: "Quem leva o alimento também carrega esperança." Muitos ainda custavam a acreditar que aquele homem de jeans e jaqueta de moto era o presidente. Mas ele não se importava com isso. Nunca se importou. O que importava era o que estava construindo dali em diante. Numa das salas encontrou Dona Cida, a mãe de um dos motoboys. Ela estava ajudando a organizar um novo programa de apoio para entregadores acidentados. "O senhor é mesmo diferente, viu, Rafa?" disse ela sorrindo. "A gente sente quando o chefe tem coração." "Não sou chefe, Dona Cida. Sou só mais um entregador com uma oportunidade de fazer o certo." Enquanto conversavam, um grupo de jovens motoboys entrava para uma palestra. Rafa subiu ao pequeno palco e olhou para todos eles. Rostos que lembravam o dele, anos atrás, cansados, desacreditados, invisíveis. "Eu sei o que é ouvir 'você não pode'. Você não é ninguém. Mas a verdade é que ninguém pode definir o tamanho do seu valor. A vida vai te testar, vai te humilhar, vai tentar te fazer esquecer quem você é. Mas é nesses dias que você precisa lembrar: caráter não se vende, dignidade não se troca por entrega rápida." Os rapazes o ouviam em silêncio. Alguns gravavam no celular, outros apenas abaixavam a cabeça, emocionados. "Um dia", continuou Rafa, "vão te olhar de cima para baixo. E nesse dia, não baixe o olhar, porque quem é grande de verdade não precisa provar nada para ninguém." Aplausos discretos encheram a sala. Rafa desceu do palco e se afastou, enquanto um jovem entregador o alcançava. "Senhor Rafael, posso tirar uma foto com o senhor?" Rafa sorriu. "Só se for como colega de trabalho." Eles tiraram a foto juntos. Na imagem, dois homens simples, uniformes amassados, capacetes nas mãos. Mas naquele clique havia mais do que pixels. Havia a representação silenciosa de uma virada moral. Horas depois, Rafa estava em casa. Fez café, abriu a janela e olhou a cidade lá embaixo. Agora não como quem carrega o peso dela nas costas, mas como quem finalmente aprendeu a andar leve. Recebeu uma notificação no celular. Uma mensagem direta de Beatriz. "Obrigada pela segunda chance. Estou tentando ser alguém melhor." Rafa respondeu: "O perdão é o primeiro passo. O resto é com o tempo." Guardou o telefone e sorriu. No fundo, sabia que aquela história não era sobre poder ou riqueza. Era sobre respeito e sobre a força silenciosa de quem escolhe o caminho certo, mesmo quando ninguém está olhando. O sol começava a nascer no horizonte. Ele pegou o capacete e saiu. Tinha uma nova entrega para fazer, não de comida, mas de esperança. Enquanto a moto se afastava pelas ruas vazias, sua voz ecoava na mente do público como uma reflexão inevitável. Tem gente que acha que poder é mandar, mas o verdadeiro poder é não perder o coração quando o mundo tenta te endurecer.